Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A graça e a paz vos sejam multiplicadas, segundo Pedro 1:2. Como Pedro saudava os irmãos em Cristo em suas epístolas, eu os saúdo desejando-lhes graça e paz multiplicadas em suas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te pedimos neste momento que esteja nos direcionando neste culto, que tudo que façamos aqui seja para louvar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus pedimos, amém. Leitura bíblica que se encontra em Mateus 11:28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oração de iluminação. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos neste momento que tu esteja inspirando o pregador, que ele possa nos transmitir o recado, Senhor, que tu deseja ao nosso coração, às nossas mentes, que possamos entender e praticar a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. O Evangelho de Mateus apresenta um dos convites mais acolhedores de Jesus. Em meio ao cansaço humano, às exigências da vida e às inquietações interiores, Cristo chama os cansados para perto de si. O Senhor não ignora o peso que carregamos, nem despreza a fragilidade humana. Ao contrário, Ele conhece profundamente nossas limitações e oferece descanso verdadeiro. Em Mateus 11:28, Jesus declara: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso prometido não é a ausência de problemas, mas a experiência de confiar naquele que sustenta a vida. A oração nesse contexto deixa de ser técnica religiosa e torna-se resposta humilde ao Deus que nos chama primeiro. Após a grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias experimentou um profundo esgotamento. A ameaça de Jezabel foi suficiente para fazê-lo fugir para o deserto, onde, sozinho, cansado física, emocional e espiritualmente, pediu ao Senhor que lhe tirasse a vida, conforme está em 1 Reis 19, de 1-4. O profeta, que momentos antes testemunhara o poder de Deus, agora se via consumido pelo medo, pela exaustão e pelo sentimento de fracasso. Sua história
revela que até mesmo os servos mais fiéis podem chegar ao limite de suas forças quando carregam pesos além do que conseguem suportar. A caminhada cristã começa quando deixamos de esconder nossos limites diante de Deus. Elias tentou seguir adiante, sustentado apenas por suas próprias energias, mas descobriu no deserto aquilo que muitos cristãos ainda precisam aprender. Não fomos criados para carregar sozinhos os pesos da vida. O salmista convida: derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Em uma sociedade marcada por cobranças constantes, excesso de informação, inseguranças e responsabilidades acumuladas, somos frequentemente tentados a demonstrar uma força que não possuímos. Contudo, a fé amadurecida não nasce da autossuficiência, mas da sinceridade diante do Senhor, que acolhe aqueles que reconhecem sua necessidade. A experiência de Elias mostra que Deus não despreza seus filhos quando estão exaustos. Antes de confrontar o profeta ou enviá-lo novamente à missão, o Senhor cuidou dele, oferecendo descanso, alimento e renovação. Da mesma forma, Cristo conhece o cansaço dos que vivem pressionados pelas exigências da vida moderna, pelas preocupações familiares, profissionais e emocionais que desgastam a alma. Reconhecer limites não é sinal de fraqueza espiritual, mas expressão de confiança naquele que sustenta os seus. Quando aprendemos a derramar o coração diante de Deus, descobrimos que sua graça é suficiente para nos amparar, justamente nos momentos em que nossas próprias forças se mostram insuficientes. Quando Jesus chama os cansados para si, ele convida também a confiança. Muitas inquietações permanecem porque insistimos em controlar aquilo que pertence somente a Deus. O apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração se torna espaço de entrega, no qual o coração aprende a descansar na providência divina. Esse descanso não elimina imediatamente todas as dificuldades, mas reorganiza o interior. A paz de Deus guarda pensamentos e emoções, mesmo quando circunstâncias continuam difíceis. No Salmo 131, o salmista descreve a alma aquietada como criança nos braços da mãe. Assim também o discípulo de Cristo aprende a viver sem triunfalismo, confiando que Deus continua presente, mesmo em tempos de incerteza. O descanso prometido por Cristo possui também uma dimensão comunitária. Depois de reconhecer suas limitações e confiar o coração ao Senhor, o cristão é chamado a caminhar ao lado de outros irmãos na fé. Paulo ensina: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse mandamento exige disposição para perceber o sofrimento alheio, oferecer escuta, interceder em oração e agir com compaixão. Em uma cultura marcada pelo individualismo e pela pressa, servir aos irmãos cansados
torna-se uma expressão concreta do amor de Cristo. A comunhão cristã não existe apenas para encontros formais, mas para que ninguém enfrente sozinho os momentos de fraqueza. Ao mesmo tempo, carregar as cargas uns dos outros implica também aprender a compartilhar as próprias lutas. Muitos cristãos se dispõem a ajudar, mas relutam em admitir suas próprias necessidades, como se a vulnerabilidade fosse sinal de fracasso espiritual. A experiência de Elias mostra o contrário. Em seu abatimento, ele expressou sua dor diante de Deus e posteriormente encontrou fortalecimento ao perceber que não estava sozinho na obra do Senhor, como está em 1 Reis 19:18. Da mesma forma, quando abrimos o coração a irmãos maduros na fé, encontramos encorajamento, conselho e apoio para perseverar. O isolamento frequentemente amplia o peso das aflições. A comunhão, por sua vez, torna o fardo mais leve. Esse cuidado mútuo faz parte da própria vida da Igreja. O autor de Hebreus exorta os cristãos a considerarem como estimular-nos ao amor e às boas obras, sem abandonar a comunhão. A comunidade de fé torna-se instrumento da graça de Deus, quando seus membros aprendem tanto a servir quanto a serem servidos, tanto a consolar quanto a buscar consolo. Assim, o descanso oferecido por Cristo alcança a vida comunitária, fortalecendo os cansados, sustentando os aflitos e renovando a esperança daqueles que prosseguem juntos na caminhada da fé. O convite de Jesus continua atual para todos os que vivem cansados interiormente. Reconhecer limites, confiar em Deus e caminhar em comunhão são movimentos essenciais da vida cristã. O Senhor não promete ausência completa de lutas, mas presença fiel e descanso verdadeiro para o coração. Que aprendamos a responder ao chamado de Cristo com humildade, oração e confiança perseverante, encontrando nele força renovada para cada dia. O Senhor sustente sua caminhada, renove seu coração cansado e conduza sua vida em paz e esperança. Amém. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Convidamos você para um momento de oração intercessória diante de Deus. Agradeçamos pelos aniversariantes dessa semana, pela graça da vida e pelo cuidado constante do Senhor em cada etapa da caminhada. Apresente também seus pedidos de oração, seja pelas mídias da igreja ou silenciosamente em pensamento, confiando que Deus acolhe nossas súplicas, lamentos e esperanças. Oremos para que Cristo fortaleça os cansados,
renove os desanimados e ensine sua igreja a viver em comunhão e cuidado mútuo. Que o Senhor nos conduza em descanso verdadeiro e confiança perseverante. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos apresentamos, Senhor, na Tua presença, confiantes que o Senhor nos recebe, apesar de nossa pequenez e fraqueza. Sou fraco e necessitado, mas sei, Senhor, que o Senhor cuida de mim. E é nesse momento e nesse espírito, Pai, que Te apresentamos agora os corações daqueles que estão cansados, aflitos, angustiados, desanimados, tristes. Que cada um, Senhor, encontre nas águas vivas que brotam de Teu altar o refrigério para as suas almas. Que o Teu cajado, nosso bom pastor, nos conduza às pastagens de descanso. E assim, ó Deus, renovemos nossas forças para continuar nessa vida, testemunhando o Teu grande amor e cuidado para conosco. Te apresentamos, Senhor, aqueles que aniversariaram, que o Senhor continue a cuidar deles, a protegê-los, a dirigi-los, e que eles sejam uma bênção onde quer que estiverem. Obrigado, ó Pai, por todo o Teu povo que participou nesse momento desse culto, celebrando o Teu nome, te adorando. Ó Senhor, que nossas vidas sejam um hino de louvor a Ti. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda hás de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais, e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!